É isso aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Kira Torcedor. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a eliminação do Corinthians contra o Flamengo. Jogo em 0 a 0, Neoquímica Arena, jogo que garantiu a classificação do Flamengo para a final com o resultado do primeiro jogo, né? Um resultado mentiroso, inclusive. O Flamengo poderia ter vindo para Itaquera com um resultado um pouco maior do que foi o jogo lá. E a pressão que a gente imaginava do Corinthians em Itaquera, ela não ocorreu, ela não aconteceu. O Corinthians não parecia com pressa de fazer o gol, principalmente no final do jogo. No início a gente até entende, não adianta nada você ir com tudo para cima, sem jogadas e tal. No início dá para fazer jogadas, mas essa falta de vontade, eu acho que o time faltou um pouquinho de vontade para vencer o jogo. Principalmente depois que o time ficou com um jogador a mais. Eu acho que faltou muito. Eu assistindo o jogo, tinha hora que eu achava que, sabe, tipo assim, tudo bem, se for eliminado, foca brasileiro, óbvio, a gente não pode cair pra Série B. Mas poderia ter um pouco mais de vontade, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Que é óbvio que, né, foi muito bem expulso. Não tem nem o que discutir, cara. Nem o VAR, que rouba muito pro Flamengo, poderia não dar uma expulsão dessa. Então, tipo... E eu vi alguns flamenguistas na internet falando que não foi, tá? Que foi exagero. Mas beleza, tudo bem, né? O Flamengo mudou a data, o jogo era para ter sido na quinta. O jogo que foi Corinthians e Atlético era para ter sido Corinthians e Flamengo. Acredito que o resultado poderia ser diferente se o jogo fosse na quinta, porque o Flamengo contra o Fluminense estava morto, principalmente por conta da data FIFA. Exatamente, a mudança foi para beneficiar o Flamengo. Mas tudo bem, não adianta nada agora a gente ficar falando disso. O Flamengo passou, o Corinthians faltou um pouquinho de vontade, eu acho, para se classificar. Um jogo que foi chato, tá? Vou ser bem sincero, joguinho chato. Nem parecia a semifinal de Copa do Brasil. Tanto pro Corinthians, tanto pro Flamengo, jogo chato dos dois lados. O Flamengo não via a hora de jogar acabar e o Corinthians parecia que estava aceitando também, sabe? E eu gostaria de falar um pouquinho do Ramon Dias aqui, que eu acho que, na minha opinião, ele errou hoje, tá? Ele errou em quase tudo. Começou errado, ele já tirou o André Carrillo do time inicial. Para mim já foi totalmente zero contexto fazer um negócio desse. É um dos caras que mais está jogando no time e ele tirou. Não faz o menor sentido. Manteve o Martins, que não está jogando nada, e hoje o tempo que jogou nada de novo. Não jogou nada de novo. Então, mudança mal, ele colocou o Félix Torres e tirou o Gustavo Henrique. Não faz o menor sentido você tirar o Gustavo Henrique e colocar o Félix Torres. Se o Gustavo Henrique começou jogando, mantém até o final, até porque o Félix Torres é ruim. O Félix Torres é ruim. Não que o Gustavo Henrique seja lá uma coisa grandiosa, mas o Félix Torres é um bagre. É ruim demais, não faz o menor sentido essa mudança que ele fez. Temos também a entrada do Pedro Henrique no lugar do Thales. Não entendi. O Pedro Henrique não fez nada, ele teve uma chance de cabeçada que ele mandou por cima do gol e estava impedido, não iria valer o gol. Então, fora isso, ele não fez nada no jogo. Praticamente não encostou na bola e quando encostava era dominar, ir para trás e tocava para alguém. Só isso que ele fez. Então, assim, time mal, o Coronado entrou, estava apagado o Coronado também. Para mim não fez o menor sentido. O Romero estava sumido do jogo. O Corinthians não foi muito exigido. Teve o gol do Flamengo, né, que estava impedido. E estava mesmo impedido, tá? Tem gente que tá chorando, velho, por causa desse impedimento aí. Estava muito impedido. Os dois jogadores do Flamengo estavam impedidos. O VAR traçou duas vezes a linha, tentou uma vez validar, não validou, o outro foi ver, também estava muito impedido. Então, cara, não tem choro, estava impedido mesmo. Mas o Flamengo mereceu a classificação, não posso chegar aqui para vocês e falar que não foi merecido. O Corinthians não jogou, o Corinthians não se passasse do Flamengo, fizesse um gol no final, seriam, tipo assim, coisas do futebol, porque não mereceu se classificar. Principalmente pelo primeiro jogo, que se não fosse o Hugo, a gente teria vindo para Itaquera com uns 3, 4 do Flamengo, já feito. Então, assim... É óbvio, a gente queria passar, queria ir para a final, queria ser campeão. O foco é o brasileiro? Sim, tem que sair da zona de rebaixamento, que a gente acabou voltando com o Vitória ganhando do Bragantino. Puta que pariu, hein, Bragantino? Que temporada de merda que vocês estão tendo, hein? Nem para ganhar do Vitória. Mas enfim, agora o foco é Cuiabá. Lógico, tem um jogo agora de quinta na Sul-Americana, mas na minha opinião, jogo na quinta ainda, poucos dias para o final de semana, eu iria com um time meio misto, foco Brasileirão. Não pode cair para a Série B do Brasileirão. Tá? Tenta focar, não cair, ano que vem a gente briga e tenta se manter numa tabela melhor no Brasileirão para não jogar as Copas com essa pressão toda, com esse negócio de tem que poupar, se nós ser eliminado tudo bem. Não, o certo seria o Corinthians estar no meio da tabela no mínimo, já garantido na Série A para não cair, para jogar com força total nas Copas, mas não é isso que está acontecendo. A gente está jogando nas Copas com um olho em outra competição que é o Brasileirão, porque a gente pode cair.
e tá com chance de cair. Se não ganha do Cuiabá, vai pegar o Palmeiras. Ou seja, tá feia a situação. Tá feia a situação ainda. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que o foco é o brasileiro. Tá? Vai ter gente que vai poder falar assim, agora que foi eliminado, vou falar que o foco é brasileiro. Bom, quem me acompanha, quem acompanha meus vídeos, acompanha minhas lives, sabe muito bem que eu sempre falei isso. Sabe muito bem que eu sempre falei isso. O Corinthians já quase foi eliminado pro Bragantino. Foi na Copa do Brasil ou na Sul-Americana pro Bragantino? Nem lembro mais também. Tô tão louco que eu não sei. Mas uma das Copas quase foi eliminado pro Bragantino, passou nos pênaltis. E eu tava tipo assim, pô, se for eliminado, tudo bem, o foco é o brasileiro. E o foco é o brasileiro. Tem que sair dessa situação. Quanto mais rápido, melhor, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Pô, eu tenho que falar do Gerson, cara. Pô, esse jogador do Flamengo, mano. Puta merda, que jogador os caras têm, mano. Que jogador. O Gerson é bom de bola, velho. Ele é bom de bola, ele sabe, como fala, trancar o jogo. Ele é um cara que protege bem, ele dribla bem, ele avança, ele defende. Cara, que jogadoraço tem o Flamengo, tá? Eu falo pra vocês que o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo ali ou aproveitar mais o jogador a mais que teve durante o jogo por conta do Gerson. Eu falo isso com toda a certeza do mundo. Se não é o Gerson no Flamengo, o Corinthians tinha feito algo a mais hoje. Porque o cara é foda, mano. O cara é bom de bola, esse Gerson. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que não tem mais o que falar. Yuri Alberto teve algumas chances, perdeu alguns gols ali. Mas também não vou colocar nada na conta do Yuri Alberto, não. Tá jogando bem. Tem feito algumas partidas muito boas. Principalmente perto do que ele estava apresentando antes, né? Então, pô, eu acho que faltou um pouco mais de vontade mesmo. E acho que também a troca da data influenciou muito, né, no resultado, que o Flamengo na quinta não jogou nada contra o Fluminense, apesar de um primeiro tempo mais ou menos ali, não jogou nada no segundo tempo, os caras morreram por conta da data FIFA. O Corinthians poderia ter se beneficiado disso, né? Mas, ao mesmo tempo também eu falo que ainda bem que foi brasileiro, porque a gente acabou ganhando e goleando o Atlético. Então, tipo assim, não vou reclamar muito disso não, mas é que eles teve a ajudinha da CBF, eles teve, né? Como sempre, né? Aí eu vou falar rapidinho aqui do Daronco. Eu não acho que o Daronco teve uma arbitragem ruim, assim, péssima não, tá? Ele dá umas faltinhas pros dois lados que, mano, irrita demais. Só que 6 minutos de acréscimo no segundo tempo. Irmão, teve tiro de meta, no mínimo uns 6, 7 tiros de meta do Rossi, que ele levou mais de 1 minuto para cobrar. Só de tiro de meta. Eu, na minha cabeça, eu falei, mano, ele vai dar aí no mínimo 10 minutos, tá ligado? Pra ser econômico. Ele deu 6. Mas assim, não fez gol durante os 90 minutos com um a mais? Não acho que vai fazer nos acréscimos. É que eu tô meio louco aqui. Nos acréscimos. Mas o certo era ele dar, né? Mais tempo de acréscimo. Mas é isso, guys. Agora eu vou continuar bebendo minha mistelzinha aqui. Foco agora Sul-Americana e depois 100% no Brasileirão, que a gente precisa vencer o Cuiabá, beleza? Tamo junto, é nóis. E ó, sempre, mano, em qualquer lugar, em qualquer divisão, qualquer situação, é Corinthians, sempre.